Apocalipse capítulo 8, no verso 1 diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Eu vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. A Bíblia, as Escrituras dizem que o arrebatamento vai acontecer mediante uma trombeta, mediante a trombeta de Deus. E em 1 Coríntios 15, no 51, 52, a Bíblia diz que Cristo virá mediante a última trombeta. Agora nós estamos vendo aqui, para que nós possamos nos situar sobre os sinais da volta de Cristo. Os sinais, ao se manifestarem, os acontecimentos que a Bíblia relata, quando vão se manifestando esses acontecimentos, então nós vamos concluindo o quê? Esses acontecimentos aí são sinais da vinda de Cristo. Então o texto diz, as Escrituras dizem que Cristo, o principal sinal da vinda de Cristo será qual? A última trombeta. Ele vem mediante a última trombeta. Então nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo 7 anjos agora, pegando 7 trombetas para tocar. Então logo nós concluímos que a última trombeta, que Paulo diz em 1 Coríntios que tem que ser tocada para Cristo vir, é a 7ª. Só que para que a 7ª trombeta toque, primeiro precisa ser tocada às 6. E quando cada trombeta tocar, um sinal na terra anunciará que aquela trombeta foi tocada. E só a igreja saberá que aquele é o sinal da primeira trombeta. Só a igreja saberá que aquele é o sinal da segunda trombeta. O mundo não. Os astrônomos vão estar olhando para o céu para estudar o que foi que aconteceu. Os geólogos vão estar estudando a terra para estudar, para ver o que é que aconteceu. Mas a igreja, pela revelação da palavra, vai saber o quê? Que não adianta os astrólogos falar, não adianta os astrônomos falar, aliás, não adianta os geólogos falar. Nós sabemos que é o cumprimento da profecia bíblica, em nome de Jesus. Então, queridos, os sinais que Jesus deu aos seus apóstolos no começo, no princípio, foi aquele de Mateus 24, Lucas 13, aliás, Marcos 13, Lucas 21. Sinais de guerra, rumores de guerra, terremotos, a agitação das ondas do mar, que nós entendemos que são os tsunamis. Entendemos, eu digo, sabemos, temos convicção que era o que Jesus estava falando. E homens desmarão de terror pelo bramido do mar e das suas ondas. Jesus falava sobre os tsunamis que viriam. Então Jesus fala aí de peste, que são essas doenças que não se acaba mais. Quando a gente pensa quando pensa que acabaram com a epidemia de um mal, surge outro pior ainda, matando ainda mais gente. Então Jesus falou sobre tudo isso, e tudo isso já começou a se cumprir desde que Jesus subiu ao céu. Desde que Jesus subiu ao céu, esses sinais começaram a se cumprir. Eles só têm aumentado em larga escala, tem se tornado assim uma coisa estrondosa. A intensidade, a quantidade, intensidade é a força, e a quantidade é o número. A intensidade e a força, né, dos terremotos que estão acontecendo no mundo, tem aumentado muito isso. Fome,
doenças, pragas, mas isso vem desde o começo, desde que Jesus subiu ao céu, ao Pai. Então, quando a igreja via aquelas coisas, os apóstolos via também, que foi o único sinal que Jesus deixou para eles naquele momento. Foram guerras, rumores de guerra, terremotos, tsunamis, vendavais, essas coisas. E quando eles viam aquilo, o que é que eles imaginavam? Está perto da vinda de Jesus. Está próximo à vinda de Cristo. Está chegando a vinda do Senhor. E aí, eles veem aquilo. Mas aí, de repente, Jesus começa lá no céu. Ele começa a dar mais sinais para a igreja, agora por intermédio dos apóstolos. Por exemplo, Jesus dá mais 3 sinais para Paulo. Primeiro sinal que Jesus dá em 2 Tessalonicenses 2, a apostasia. Quando o povo juntou com os terremotos, praga, peste e fome, e o povo abandonando a igreja, voltando para a fé antiga, aí era mais um sinal, a apostasia. Outro sinal que ele deu, era o anticristo assentar-se como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E o outro sinal que ele deu, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é tanto 1 Tessalonicenses como 2 Tessalonicenses, o assunto gira em torno de uma única coisa, a volta de Cristo. Essas 2 cartas, para quem quer ver sobre a vinda de Cristo, você lê essas 2 cartas que é tremendo. E ali elas vão te levar a outros lugares dentro da Bíblia. Mas, aí ele dá mais outro sinal tremendo também. 1 Tessalonicenses 4. Diz que a vinda de Cristo será mediante a última trombeta. Então eles dão esses sinais. Aí os apóstolos morrem. Fica só João vivo. Por volta do ano 80 a 90. Entre 85 e 90 depois de Cristo. Da era cristã, aliás. Porque João foi o apóstolo mais novo. Escolhido por Jesus. E foi o único que Jesus profetizou e disse que ia morrer de morte natural. Os outros todos foram assassinados. Então João está exilado na ilha de Patmos por ordem do governador, do imperador Vespasiano. E ele está na ilha de Patmos, porque está lá na ilha de Patmos, e de repente João tem aquela revelação do Apocalipse. E na revelação do Apocalipse, Jesus mostra para João muitas coisas tremendas. E dentre essas coisas tremendas que Jesus mostra para João, na ilha de Patmos, Jesus diz: o Pai me deu essa revelação e eu enviei pelo meu anjo notificou João, João escreveu e enviou para as igrejas. E dentre os muitas revelações tremendas que Jesus revela para João, naquele momento, Jesus revela quantas trombetas tem, porque Paulo disse que ia ser mediante a última trombeta, mas até então a igreja não sabia quantas trombetas eram. Aí Jesus revela para João que tem 7 trombetas. E que na última trombeta acontece o arrebatamento. E Jesus revela para João escrever para a igreja e mostrar: João, é na 7ª trombeta que a igreja vai ser arrebatada. Porque está entrando gente dentro da igreja pregando sobre a vinda de Cristo, mas eles não estão interessados com a vinda de Jesus. Eles estão só querendo ganhar os discípulos para se tornar seguidores deles. Então vamos deixar aqui os sinais, João. Escreve aí que cada trombeta, quando ela tocar, vai haver um acontecimento no céu ou na terra. E quando acontecer esse acontecimento, a igreja vai saber que é a primeira trombeta, ou a segunda trombeta, ou a terceira trombeta. E é isso que nós vamos ver aqui essa manhã. Então ele disse aqui que os 7 anjos receberam as 7 trombetas para tocar. E ali eles se prepararam para tocar, isso depois da meia hora de silêncio. A meia hora de silêncio que houve no céu, ela foi rompida, ela foi quebrada por vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Algum momento na história da humanidade, agora recente, trovões, relâmpagos, terremotos acontecerem em algum lugar, anunciando que a meia hora de silêncio já foi terminada. Não sabemos se foi aqueles trovões, relâmpagos e terremotos que aconteceram na Indonésia, no Nepal, melhor dizendo, agora no ano passado, em março, por volta de março. Aconteceu ali grandes tremores de terra, grandes barulhos, grandes clamores e vozes, o povo clamando, o mundo inteiro vendo aquela cena daquele terremoto, onde morreram mais de 4.000 pessoas, agora recente, no ano passado. Nós não sabemos se foi aquele momento que rompeu a meia hora de silêncio, mas um dado momento recente, a meia hora de silêncio foi rompida, através desses sinais, através de terremotos, através de trovões, relâmpagos e de vozes.
E as vozes nós entendemos que são o quê? As vozes das pessoas da terra clamando pelo que estava acontecendo. Nos terremotos, sim. E nos grandes trovões e relâmpagos que aconteceram. Então a meia hora de silêncio foi rompida. Em algum momento, em algum lugar, desta maneira que está escrita. Então agora cabe a nós, irmãos, atentar-nos para os próximos sinais que eu particularmente, irmão, eu vou ser sincero, eu tenho medo de pregar esse tipo de mensagem aqui, eu tenho medo, Jesus sabe disso, eu falei para ele. Eu fico preocupado se eu em pregar essas mensagens. Por quê? Porque vai ter gente que vai ver, então está longe de Jesus voltar. Aí vai acabar o quê? Alguns vão querer acabar talvez querendo desviar. Mas na verdade, meu irmão, crente, povo de Deus tem que ouvir toda a verdade. Quem se desvia e não volta mais é porque realmente não era do povo de Deus. Porque aconteceu comigo o contrário. Quando eu vi isso aqui, eu digo, poxa vida, eu vou ficar ligado nos sinais. Ficar atento aí o que está acontecendo. Porque nós estamos esperando, irmão, ele diz aqui, no verso 7, quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foi lançado na terra, que foi queimada a sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, a terça parte da erva verde foi queimada. Então o Senhor está dizendo para nós o quê? Que quando a primeira trombeta for tocada, vai haver saraiva e fogo misturado com sangue, ou seja, isso vai cair do céu à terra, vai ser lançado na terra. Se vai ser lançado na terra, porque está caindo de cima. Vai cair uma chuva de saraiva e fogo misturada com sangue. Saraivas são pedras, pedra de gelo. Pedras. Pode ser simplesmente pedras, saraivas. E essas pedras, elas vêm ardendo em fogo e vêm misturada com sangue. Misturada com sangue talvez, porque vai matar pessoas também. Agora, ela vem caindo do céu. Isso pode ser uma alusão, irmão, a uma chuva de grandes, aquela chuva de gelo, como é que chama? Granizo. Pode ser grandes pedras de granizo que vai cair, ou pode ser uma chuva mesmo de meteoros. Chuva de meteoros, que é mais provável que seja chuva de meteoros. A passagem de um grande asteroide próximo à Terra, a passagem, porque, olha, irmão, eu sempre estou dando uma olhada sobre isso, e tem muitos asteroides gigantescos que passam, estão aí no cinturão de asteroide, e alguns acabam passando próximo à Terra, mas numa distância muito longe. Próximo, eles dizem na visão astronômica, né? Mas na visão humana é longe, mas é próximo no entendimento dos astrônomos. Então alguns desses asteroides, sendo muito grandes, gigantescos, ele pode passar perto da Terra, e quando ele vem, irmão, eles vêm numa velocidade incrível. Tem asteroide, meu irmão, que vem numa velocidade, por exemplo, de 100 km por segundo. Não existe nada nessa Terra, meu irmão, que vá 100 km por segundo. Eles vêm a uma velocidade, meu irmão, que vem de 200, 300 km por segundo. Isso é uma velocidade extraordinária. Uma pedra gigantesca. E ele vem naquela velocidade. E quando ele vem, meu irmão, ele vem rasgando o vácuo, ele vem trazendo detritos. E ele passando próximo da terra, algum desses detritos pode cair sobre a terra. E assim pode acontecer a qualquer momento. Porque tem que acontecer essa chuva de asteroides que vem com fogo caindo sobre a terra e causando destruição sobre a erva verde, sobre a vegetação da terra. Então nós estamos aguardando esse sinal. Nós estamos esperando esse sinal. Eu não tenho medo de morrer, mas mesmo sabendo que eu estou aguardando esse sinal, e eu não sei quando é que Jesus vai voltar, mas eu quero me preparar para a vinda de Cristo, porque pode ser que amanhã eu venha morrer, pode ser que amanhã eu venha partir. Se Jesus não vier me buscar pelo arrebatamento, ele virá me buscar pela ressurreição. Então, de qualquer maneira, eu tenho que estar preparado para me encontrar com o meu Senhor. Eu não posso simplesmente abaixar minha cabeça e desviar da caminhada, interpretando as Escrituras de uma forma equivocada. Eu preciso mais buscar viver em santidade, buscar andar na presença do Senhor, buscar fazer as renúncias que Deus me manda fazer, que a palavra me manda fazer, e estar preparado para qualquer momento que o Senhor vier, eu possa subir com Ele. Mas o texto é claro em dizer
que é preciso que aconteça esse sinal. É preciso que se cumpra esse sinal. E esse sinal vai se cumprir, ele vai queimar uma terça parte da erva. E esse sinal, irmão, nós não vamos ler, mas isso aqui já aconteceu pelo menos 2 vezes na terra. Uma chuva de saraiva com fogo. No tempo de Ló, quando Deus mandou Ló sair de Sodoma, e Deus fez chover fogo e enxofre do céu. Era uma chuva de pedras com fogo e enxofre. E matou toda a cidade e matou toda a população, tanto de Sodoma como de Gomorra e das cidades circunvizinhas. Isso aconteceu. E isso aconteceu de novo muitos anos depois, quando o povo de Israel estava lá no Egito, cativo, lá no tempo do reinado do faraó Manassés. E ele estava lá, o povo de Deus estava no Egito, e Deus levantou Moisés, e quando Deus enviou Moisés, uma das pragas foi a chuva de saraiva, e Deus derramou chuva de saraiva de novo, pedra com fogo, em cima do povo, matando gente, em cima do plantio dos egípcios. E tanto morria gente, que não acreditaram na profecia que Moisés entregou, como morreram o animal, os donos não guardaram porque não acreditaram, o povo que acreditou ficou em casa, foi protegido, mas os que ficaram lá fora, morreu tanto animal, como pessoas, como também a erva que estava sendo plantada também, tudo foi queimado. Isso já aconteceu, pelo menos 2 vezes na terra. Há mais ou menos 100 anos atrás, eu não me lembro bem aqui a data exata, eu vi já faz um tempo, na Rússia, aconteceu também um fato parecido. Um grande meteoro. Interessante que na Rússia, há 3 anos atrás, caiu lá, né? 3 anos passou aquele meteoro, um meteoro de aproximadamente 17 metros de comprimento, só para você ver. Ele explodiu numa altura de 1.000 metros, parece que 10.000 metros, eu não me lembro agora. Ele explodiu numa altura muito grande, quando ele entrou na atmosfera, a pressão, né? Ele explodiu. Só para você entender, a altura alta, ele explodiu muito alto. Ele ainda acabou ferindo 1.000 pessoas e destruindo muitas vidraças de casa. Só para você ter ideia, o poder de destruição de um negócio desse. Aí um troço desse batendo no chão mesmo. Você imagina aí, o que é que não acontece? Aí há uns 100 anos atrás, isso aconteceu na Rússia. Um asteroide, um meteoro muito grande, ele caiu numa grande área, porque a Rússia apesar de a Amazônia ser uma das maiores reservas do mundo, a Rússia está em primeiro lugar. O Brasil em vegetação só perde para a Rússia, porque a área geográfica do país, da Rússia, é muito grande, muito grande. Ela tem, a área verde lá é enorme. E caiu um grande asteroide lá, um grande meteoro, melhor dizendo, que o meteoro é menor do que o asteroide. Um grande meteoro, meu irmão, e ele destruiu, queimou milhões de árvores. Milhões, está na internet. Você procura na internet lá, você vai ver matérias sobre esse assunto. Isso há 100 anos atrás. 100 anos atrás. Então, caiu esses meteoros lá e acabou queimando a vegetação, destruindo muita coisa. Então, naquela época, talvez a igreja estava lá, por isso, olha, essa aí é a primeira trombeta. A igreja da época, de 100 anos atrás, quando viu isso, talvez eles falaram, a primeira trombeta tocou. Né? Talvez eles imaginaram isso. Mas ainda não tinha sido a primeira trombeta. Ainda não tinha sido a primeira trombeta, porque uma trombeta, meu irmão, lhe digo uma coisa, ela não vai durar 100 anos de uma para outra para se cumprir, não. Uma trombeta de uma para outra, os versículos bíblicos aqui, ele vai mostrando o anjo, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, o segundo anjo tocou a sua trombeta, não há intervalo. É praticamente uma após a outra, como se fosse uma numa hora, outra noutra hora, tudo no mesmo dia, ou uma no dia, outra no outro, é uma coisa assim mesmo, em cima um do outro, não tem intervalo de tempo, não tem intervalo de tempo. Então, nós estamos aguardando isso acontecer, nós estamos aguardando. Então a gente fica ligado, às vezes eu não tenho televisão em casa, às vezes eu tenho dificuldade com essa questão de informação, mas aí eu costumo às vezes, à noite, domingo, depois do culto, ao chegar em casa, eu costumo me sentar lá na minha cama, e entrar nos jornais, o que é que aconteceu durante a semana, para poder ver alguma coisa que possa ter acontecido, que me chama a minha atenção em questão, em relação a esses sinais. Mas, eu acredito, particularmente,
que, como eu sempre digo para os irmãos, nós estamos pregando aqui em textos que não nos mostram datas, não nos mostram meses, dias, como vão ser, mas eu acredito particularmente que pelo andar das coisas, pelo que está acontecendo no mundo hoje, político e religioso, a preparação da chegada do anticristo, uma coisa leva a outra. Então, pelo fato do mundo estar como está, a crise financeira, pelo fato da religião estar aí corrompida, a grande Babilônia está dominando quase tudo, a religião adúltera, prostituta, pelo fato das coisas estarem acontecendo desta maneira, aí a gente acredita o quê? Que está próximo a se cumprir esses sinais. Porque a chegada, eu tenho absoluta certeza, eu acredito, que o anticristo, aquele homem que é o anticristo, o antimessias, o próprio, como Jesus foi o próprio Deus aqui na terra, esse homem, o anticristo, vai ser o próprio diabo aqui na terra. Tenho certeza que ele já está na terra, ele não vai nascer, ele já nasceu, ele é um homem, ele já está na terra em algum lugar, em alguma nação, em algum país, já crescendo em ascensão na política desses lugares. Então a gente olha por conta do que está acontecendo no mundo. Por conta do que está acontecendo no mundo. Essa crise que não se acaba mais, em quase todo o país do mundo. Essas guerras que intensificaram tanto na região do Oriente Médio, que estava até calmo. Esse terrorismo maldito desse grupo islâmico imundo, esse grupo extremista islâmico, porque eu não tenho nada contra o islamismo, é uma religião como qualquer outra, herege. O islamismo é uma religião herege, como a católica, como os espíritas. Agora, eu vou dizer para vocês, contra esse grupo radical islâmico, meu irmão, isso são uns endemoniados. E eu estou doido que chega o dia do juízo, só para ver Jesus jogar eles no fogo do inferno, para a gente ver cada um deles pegando fogo lá. Porque o que eles estão fazendo com os cristãos aí, é porque você não vê os vídeos. Se você vê os vídeos, você vai desejar logo o juízo de Deus em cima deles. Como eles matam nossos irmãos de uma forma bárbara. Então o que acontece? Com essa apostasia tremenda que está acontecendo aí, com essa apostasia tão grande que nunca foi vista, nós entendemos uma coisa: o mundo está vivendo o caos que o mundo precisa viver para a chegada do anticristo. A igreja está na pior apostasia de todas as suas gerações, sim, para ser enganada pelo espírito do falso profeta que vai chegar. Muitos falsos profetas já estão, mas o falso profeta que vai se unir ao anticristo vai se manifestar junto com ele. Então nós vemos, irmão, que nós esperamos que qualquer dia, a qualquer momento aconteça isso. Aí, como diz a gente lá no interior, amanhece, não anoitece, você vai ligar a notícia, opa, caiu aí um monte de asteroide aí em algum lugar, um monte de meteoro em algum lugar e está tudo pegando fogo. E a gente vai em breve ver até essa notícia. E ele diz que o segundo sinal aqui, da segunda trombeta, aí quando acontecer isso, chuva de fogo do céu, pedra, e as coisas pegando fogo, as árvores, nós vamos ver o que? Opa, a primeira trombeta está tocando. Oh, glória a Deus, a gente vai se alegrar. Embora, claro, é um desastre, mas a gente vai se alegrar, lógico. Jesus disse que a gente tem que se alegrar, porque a nossa redenção está chegando, né? No verso número 8, ele diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa grande, ele diz, como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e se perdeu a terça parte das embarcações. Então, meu irmão, a segunda trombeta, ela vai ser conhecida por nós, que a segunda trombeta foi tocada quando essa pedra grande, essa grande montanha que João viu caindo no mar, que é um asteroide sem dúvida alguma. Agora, o que me vem à memória aqui, o que é? Que os meteoros que vão cair primeiro, que é a chuva de meteoro, que nós vimos na primeira trombeta, que vai queimar a vegetação, a terça parte da vegetação, pode ser os detritos desse asteroide que vem em seguida. O asteroide está vindo para cair no mar, como o texto está dizendo aqui, mas os meteoros vêm na frente. E os meteoros caem no lugar e vai queimando a terça parte da terra. Quando as autoridades, está todo mundo se mobilizando. As autoridades, quando tem um acidente grave, né, vai os Estados Unidos, vai a ONU, vai a Rússia, vai todo mundo para ajudar. Aí quando eles estão tudo correndo lá para ajudar a apagar aquele fogo medonho que um país só não pode conseguir apagar, no dia seguinte, logo em seguida, uma grande rocha cai no mar, causando
grandes tsunamis, destruindo a terça parte das embarcações, aproximadamente 18 mil navios, matando uma terça parte dos animais que têm vida no mar, e trazendo morte também para toda a região costeira, toda a região onde tem praia. Aí, meu irmão, as autoridades já estão tudo lá correndo. Vamos socorrer aquele país que caiu um meteoro, um asteroide, lá, um meteoro lá e está pegando fogo. Porque a notícia vai ser igual essa notícia que nós vimos na televisão. Você viu no jornal? Ah, o asteroide passou o meteoro lá na Rússia e explodiu. Pá, aí passa lá o vídeo um monte de vezes. A notícia, né? Então vai ser a mesma notícia na televisão. Rapaz, caiu um monte de meteoro lá em tal lugar. Está todo mundo correndo para lá para ajudar porque está pegando fogo lá em tudo que é árvore. E logo em seguida cai essa grande rocha no mar. Essa grande rocha vem e cai no mar, meu irmão. E ela cai com uma força tão grande, uma violência tão grande, meu irmão. Porque ela vem numa velocidade extraordinária. E ela vem causando destruição. E meus amados, isso parece até um cenário de filme de ficção, não é verdade? Parece. Filme de ficção. Mas isso são profecias bíblicas. Isso aqui é o tipo de profecia que está cheio de gente querendo profetizar para ganhar fama, já viu? Tá. Cheio de gente querendo dar uma de profeta para ganhar fama. Agora esse tipo de profecia aqui, meu irmão, é um tipo de profecia que ninguém vai levar à glória, que só Deus. Porque são os acontecimentos do que já está escrito. Então, amados, esses são um sinal. E isso vai causar grande prejuízo também, por conta do comércio, cuja mercadoria trafega pelo mar. Né? Muitas das coisas que a gente compra, elas são importadas. E elas vêm por navios. Isso vai causar uma certa paralisação no comércio, atraso na entrega de mercadoria, a quebra de alguns comércios também, dificuldade, aumentando ainda mais a crise financeira. Enfim, aviões de todos os lugares, submarinos, todos os lugares estarão ali procurando sobreviventes. E isso vai estar sendo noticiado toda hora no jornal. Então nós temos que... E quando nós vemos isso acontecer, o que é que nós vamos dizer? A segunda trombeta foi tocada. No verso 10 ele diz: e o terceiro anjo tocou a trombeta. E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha de fogo, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então observe agora o próximo sinal que nós vamos ver. O próximo sinal que nós vamos ver são uma estrela caindo do céu à terra, e ela vai atingir a terça parte dos rios, a terça parte das águas, e ela vai fazer com que essas águas se tornem envenenadas, e as pessoas que beberem dessas águas nesse período irão acabar morrendo. Agora, amados, eu me perguntei outro dia, quando aconteceu aquele grande acidente lá em Mariana, aquelas represas se romperam, né? E aquela lama lá de detrito de minério, foi lá, porque aquilo ali, se ele entrar dentro da água numa proporção muito grande, ele torna a água, ela não pode mais, ela não é mais, a água deixa de ser potável, não pode mais se usar aquela água, porque ela está praticamente envenenada. E algumas pessoas que beberam aquilo ali acabam morrendo. Eu fiquei vendo aquele acidente, aqueles detritos, aquela lama indo a 1 quilômetro, os homens sem poder fazer nada, mesmo com toda a tecnologia. Um rio, conhecido como um rio doce, que abastecia lá um estado inteiro, acabou morrendo aquele rio, morreu peixe, morreu tudo ali, e pessoas morreram também nesse acontecimento. E eu fiquei vendo aquilo, eu disse: Senhor, será que isso aqui não é o terceiro anjo não, que já está tocando a trombeta? Essa estrela que ia cair na terra,
E a gente não era essa estrela seria uma linguagem simbólica, algo atingia espiritual, que ninguém ia ver com os olhos humanos, atingiria as águas, e as águas iam causar isso. Eu fiquei perguntando a Deus, mas eu disse, não, Senhor, mas nós não vimos a primeira nem a segunda trombeta sendo tocada, como é que essa pode ser a terceira? Então, aí a gente tem que ter cuidado com isso, né? Opa, a terceira trombeta tocou, glória a Deus, mas é a primeira e a segunda, cadê? Onde foi? E outra coisa que a gente tem que ter cuidado também, irmão, é não forçar os textos a dizer o que eles não estão dizendo. Eu vi os adventistas do sétimo dia, porque, irmão, aqueles adventistas do sétimo dia, eles estão contaminando muita gente naquele canal deles. Se você quiser assistir aquilo, pode assistir, mas aconselho você nem assistir mais aquele canal, porque aquilo embaraça. Porque eu já assisti aqueles camaradas pregando, meu irmão, eles falam tão bonito, mas fala tanto e acaba não dizendo nada. Se você prestar atenção, quando eles vão provar as teorias deles, eles distorcem os textos que ele usa. Se você prestar atenção nisso aí, já percebeu, Júnior? Se você prestar atenção, então tentando provar um texto, eles distorcem o texto até provar o que eles estão dizendo. Eu vi muitas pregações deles e eu vi isso. Um cara muito inteligente, altamente intelectual, mas tudo que ele ia provar na teoria dele, ele distorcia os textos bíblicos. Ele diz, olha, está distorcendo. Cada texto que ele distorcia, eu vi, está distorcendo o texto, está distorcendo a palavra. Então, nessa distorção de textos, eles acabaram dizendo que esses sinais já foram cumpridos, né? Vieram falar que essa chuva de saraiva com fogo, né? Seria uns visingoldos, eram uns guerreiros antigos, que trabalhavam no gelo, que foram guerrear e matar pessoas. Não tinha nada a ver, meu irmão, nada a ver. Então, eles foram falar, mostrar coisa que não tem nada a ver, enfim. Mas, na verdade, irmão, uma igreja que impõe a guarda da lei para o cara se salvar, meu irmão, você pode saber que não estão no caminho certo, né? Estão no caminho certo. A igreja eles impõem. Eles tiraram a igreja da Adventista do sétimo dia. Eles tiraram a doutrina da circuncisão, que era cortar a pele do membro masculino, aquela pelezinha que tem, a operação de fimose. Isso aí eles tiraram. Mas aí a obrigação do sábado, a obrigação do dízimo, né? Então, muitas coisas, preceitos da lei ali são impostos sobre a igreja como obrigação. Se não fizer, para eles, se o cara não guardar o sábado, o cara está condenado. Por exemplo, eu estou aqui salvo, eu tenho um comércio, eu estou salvo. Aí o irmão Auricélio hoje me pagar uma conta, eu peguei o dinheiro, pronto. No para de eu pegar o dinheiro, pronto, eu já estou condenado. Porque eu peguei o dinheiro no dia de sábado. Isso faz sentido não, meu irmão. Isso não faz sentido. Isso aí é pensamento de judeu. Nada pode eu pegar o dinheiro dia de sábado ou de domingo, meu irmão, vender alguma coisa. Isso não anula o sacrifício de Cristo na minha vida. Isso não anula. Isso não está contaminando minha carne. Isso não está contaminando minha consciência. Isso não é um pecado. Então, enfim. Mas a gente tem que ter cuidado com esse tipo de interpretação errada. Então ele fala aqui que quando a terceira trombeta for tocada, vai acontecer essa questão nas águas, as águas potáveis, as águas de beber, que elas vão se tornar envenenadas, alguma parte dela, e vai matar pessoas. No verso de número 12, ele diz: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Então o que ele está falando aqui? A terça parte da noite escura a gente nem estranha, porque a gente está acostumado já, né, em ver a lua minguante, né, a lua crescente. Isso obviamente que ele não estava falando sobre isso, porque isso aí acontece desde o começo do mundo. Eclipses também, isso acontece desde que o mundo existe. Eclipse. Ele estava falando de um acontecimento que não era comum, que não era normal a humanidade ver esse tipo de acontecimento. Porque desde os tempos antigos, o mundo já viu eclipses solares, onde de dia, agora mesmo esse ano, vai ter um eclipse solar, se eu não me engano, na Indonésia. Agora, eu acho que em abril, né? Já aconteceu em março. Dia 8 de março já aconteceu, na Indonésia mesmo, era? Onde o dia ficou escuro porque a terra se aliou, o sol do lado de lá, a terra aqui e a lua no meio. Aí
o brilho do sol não conseguiu passar por completo, né? Então a terra ficou escura ali, como se estivesse de noite, porque a lua estava tampando o brilho do sol chegar na terra. Então houve aí esse eclipse. Mas esse eclipse, irmão, vai acontecer daqui 20 anos de novo lá. Vai acontecer daqui 20 anos de novo. No Brasil, em 2022, 2025, vai acontecer um eclipse solar de novo. Né? Então assim, são coisas que sempre acontecem desde o começo da humanidade. A cada 30 anos, 50 anos acontece um eclipse desse. Agora Jesus está falando de um acontecimento, o Senhor está revelando um acontecimento, irmão, um acontecimento que não aconteceu ainda. Onde o dia, uma terça parte do dia vai escurecer. Isso por algumas semanas, eu não sei, alguns meses, determinado período de tempo. Então a gente vai levantar de manhã e vai ver que uma parte do sol vai estar apagada. Uma parte do sol vai estar escura, vai ter apagado, perdido o seu brilho. Porque nós sabemos que o sol, irmão, eu já falei para vocês, o sol é uma estrela de gases, ela não tem matéria, você não pega, ele não é sólido, ele é gases, Então, uma terça parte dele, diz aqui, e vai deixar de brilhar. E nós sabemos que o sol tem explosões, toda hora acontecem explosões tão grandes, que apesar da grande distância da Terra para o Sol, acaba interferindo aqui no sistema de comunicação e outras coisas. Mas vai acontecer algo com o Sol, que nós vamos ter que ver o Sol durante alguns dias, uma parte dele apagada, e isso vai ser um fenômeno extraordinário. E claro, né, nós vamos perceber isso pela notificação dos jornais, porque a olho nu não vai ter como a gente olhar para ver esse negócio pela força, né, que tem o Sol. Mas a gente vai perceber algo estranho, alguma coisa estranha. E o sol, tem alguma coisa estranha no sol, a gente não sabe o que é. Poxa, o sol está diferente, está estranho. Ele diz que uma terça da parte do dia vai se apagar, uma terça parte do sol vai ficar escura, e uma terça parte da noite também, uma terça parte das estrelas. Então vai acontecer algo que uma terça parte das estrelas vai deixar de brilhar, uma terça parte da noite vai se apagar, e uma terça parte do dia também. Então quando acontecer isso, nós vamos ver esse noticiário, porque existem institutos aí, como NASA e outros, que pesquisam isso dioturnamente, sobre essas questões dos astros, que está acontecendo com os astros aí. Então nós vamos ver esses sinais, nós vamos saber o quê? Que foi a quarta trombeta que foi tocada. E agora, no verso 13, ele diz: eu olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então, esses 4 acontecimentos, eles trouxeram, meu irmão, esses 4 acontecimentos, eles trouxeram terror para o mundo, para a terra. Mas agora um anjo voa pelo meio do céu, e ele começa a avisar que ai do mundo, da população terrena, porque pior são as outras 3 trombetas que ainda vão tocar. As outras 3 trombetas não vão tocar. Você vê, nós estamos na 4ª trombeta ainda, 4 acontecimentos gigantescos acontecendo sobre a terra, e o arrebatamento ainda não terá acontecido nesse tempo. E a igreja vai estar aqui para ver tudo isso. Se os apóstolos tivessem esses sinais na época deles, eles teriam pregado. E o povo ali teria tido mais cautela, mais cuidado em relação ao assunto da vinda do Senhor Jesus. E hoje nós temos essa graça que Deus nos deu, de ter esses sinais que eles não tiveram, e nós podemos atentar para isso, para o que vai acontecer. Aí, capítulo 9, irmãos, olha, nós pregamos uma mensagem sexta-feira aqui, sobre o sacerdócio de Cristo, né? Sexta atrasada e sexta passada, sobre o sacerdócio de Cristo. Então tem mensagem, irmão, que elas acabam se tornando muito monótonas, realmente como se nós estivéssemos mesmo numa sala de aula, como essa aqui, por exemplo, né? Só que eu falava para a igreja sexta-feira o seguinte, eu dizia: olha, irmãos, por exemplo, eu dizia para os irmãos: olha, irmão, você marca aí, irmão, vai ter o culto do reteté, a igreja está lotada. Vai ter o culto da campanha do milagre, a igreja vai estar lotada. Aí tem um culto do ensinamento, né, da doutrina, como uma doutrina dessa aqui, que poucos crentes conhecem isso, aí muitos não querem vir. Por quê? Porque é um culto, né, vai ensinar não sei o que, é monótono. Aí o que é que acontece? Sexta-feira atrasada, sexta-feira passada, nós aprendemos coisas tremendas aqui que a maioria dos crentes não sabe. O quê?
Por exemplo, nós sabemos que não precisa mais ir a Jerusalém para orar. Nós sabemos que não existe mais o templo em Jerusalém, não tem mais sacerdotes lá. Né? Nós sabemos que não tem mais o Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Sabemos que não precisa mais oferecer sacrifícios, pombinhas, cordeiro, mas não sabemos por quê. Muitos não sabem por quê. Alguém vai dizer, não é porque Jesus morreu. Isso não é explicação. E nós vimos toda a explicação disso, sexta-feira atrasada e sexta-feira passada. Eu digo, olha, irmão, é um estudo monótono, não é, mas você está aprendendo coisa que você não sabia. Você está aprendendo o porquê que você não precisa mais ir em Jerusalém. Sim, mas por quê? Não sei, o pastor disse que não. Não precisa mais sacrificar cordeiros, ovelhas, nada. Por quê? Não sei. Então nós aprendemos tudo. Então assim, isso aqui, meu irmão, que nós estamos ouvindo aqui, são coisas fundamentais para a nossa fé, amados. Nós ouvindo isso aqui, nós saímos daqui o quê? Crentes mais maduros, mais conhecedores da verdade. Qual foi a direção que Paulo deu para a igreja? Crescer na graça e no conhecimento. A igreja atual não tem crescido nem na graça e nem no conhecimento. Nem cresce na graça e nem cresce no conhecimento. Porque ainda tem crente hoje em dia pensando que para poder ser salvo, tem que fazer coisa boa para poder ser salvo. Tem que fazer boas obras para poder ser salvo. E nós não fazemos coisa boa para ser salvo, nem boas obras para ser salvo. Nós fazemos boas obras e coisas boas exatamente porque são as obras das pessoas que estão salvas. Não estamos tentando comprar nossa salvação, vamos dar esmola para o pobre. Uns fazem querendo realmente, não vou fazer para Deus ser salvo. Não, você não vai ser salvo fazendo isso. Já a igreja faz e dá esmola, não é querendo comprar salvação, faz porque é obra da igreja, a obra do povo que está salvo, né? Então o que nós estamos vendo aqui hoje? Nós estamos vendo o que? Jesus vai vir, a profecia do arrebatamento vai se cumprir, obviamente, mas antes da profecia do arrebatamento se cumprir, primeiro essas outras profecias têm que se cumprir. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, são profecias. Nós estamos estudando um pouco aqui sobre profecias. Sobre essas profecias, os acontecimentos que foram profetizados, foram preditos. Então isso aqui tem que acontecer. Irmão, Jesus não vai voltar sem isso aqui acontecer. A igreja não vai ser arrebatada, os mortos não vão ser ressuscitados, sem que primeiro aconteçam essas coisas que você está vendo. Então são assuntos, irmão, de suma importância para nós. Para nós ficarmos atentos, ligados, estudar. Você de repente está lá um dia em casa, pega lá na internet, mergulha na história da humanidade, acontecimentos catastróficos, vai ver lá o que aconteceu, nota no papelzinho lá, nota, depois vai dar uma olhada. Estuda aí o que é que os cientistas estão falando, que infelizmente, irmão, esses institutos mentem demais, escondem demais as coisas. O que entristece a gente é isso. Se a NASA falasse para nós, que a NASA é o instituto mais organizado e mais tecnológico para estudar essas coisas. A Rússia também tem muita tecnologia, mas a NASA está à frente. Está na frente na tecnologia para estudar essas coisas. Se esses homens falassem para nós, realmente, meu irmão, o que é que está acontecendo, como é que está por lá, a gente teria uma noção melhor, mas eles não falam. Eles não dizem. A única coisa que eles ficam falando aí é que não, nós estamos preparados, se acontecer alguma coisa, nós estamos preparados. Não, se vier um asteroide para a Terra, nós estamos preparados. Nós temos aviões preparados para isso, nós temos pessoas treinadas para isso. E por que eles não dizem? Vocês têm gente treinada para isso, tem gente preparada para isso, tem armas preparadas para isso, então a gente chega à conclusão de quê? Que eles estão sabendo de alguma coisa que nós não sabemos. Por que preparar a gente, preparar armas, preparar aviões com esse propósito, meu irmão, se nada está para acontecer? Agora, quando acontecer, vai acontecer. E quando acontecer com toda a mentira deles, nós vamos saber. E eles continuam mentindo e vão para o inferno com a mentira deles. Nós vamos olhar aqui pelo olhar bíblico, em nome de Jesus. Então, amados, porque se eles avisassem, né, a população teria oportunidade melhor de se organizar para se refugiar dessas coisas. Mas já que eles não avisam, já que eles não falam, que parece que querem mesmo é a dizimação da humanidade, né? Então, deixar para avisar na última hora, meu irmão, aí
Aí fica complicado. Então, eu já até conversei com a Viviane a respeito um pouco sobre alguma questão disso aqui. Sabe, minha filha? Nós estamos vendo um tempo que qualquer coisa, qualquer desastre pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer de repente, desse asteroide cair de repente e vir grandes tsunamis, grandes ondas. A gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar preparado para uma retirada urgente a qualquer momento. E a gente não pode ficar displicente quanto isso. Não pode ficar displicente quanto isso. Porque nesse acontecimento que vai morrer incrédulo, mas vai morrer crente também. Vai morrer crente também. Pode. Então, enfim. Mas então, o quinto anjo, no capítulo 9, verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta. E eu vi uma estrela do céu que caiu na terra. Outra estrela do céu caiu na terra. Só que essa aqui tem um simbolismo mais claro. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aqui ele já se refere que era um demônio, um anjo caído. Foi dada àquela estrela a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos. Irmão, para bem um instante. Olha, nós vamos vendo Jesus expulsando um demônio daquele endemoniado gadareno. Quando Jesus expulsa aquele demônio, o que é que aquele demônio pede? Não nos manda para o abismo. Eles pedem isso a Jesus. Não nos mande para o abismo. Deixa a gente ficar por essa província. Então, quando ele fala, não nos mande para o abismo, e aqui nós vimos aqui um anjo recebendo a chave do poço do abismo, e abrindo, e quando ele abre, uma fumaça sobe, e são liberados muitos demônios. Então o que é que nós podemos entender juntando essas coisas? Que o poço do abismo é um lugar de prisão de demônios. E que eles não queriam que Jesus mandasse eles para lá, porque eles iam ter que ficar presos lá. Enquanto eles estão na terra, não. Eles podem entrar numa casa, numa família, num casamento, pode ficar por aí maltratando as pessoas, fazendo mal a pessoas. Mas quando eles vão para o poço do abismo, eles já não podem sair mais de lá. Mas vai vir um momento em que, na quinta trombeta, um anjo que eu digo é um anjo caído, um demônio, um anjo caído, vai receber a chave do poço, e ele vai abrir esse poço, e o céu e o ar vai se escurecer. Isso aqui, meu irmão, quando ele diz que quando o texto diz que a fumaça do poço vai escurecer o sol e o ar, apesar do abismo ser um lugar onde estão os espíritos aprisionados, os demônios aprisionados, esses anjos caídos, ele diz para nós o quê? Ele mostra para nós que quando a fumaça do poço do abismo, quando o poço do abismo for aberto, ele vai soltar uma fumaça, que essa fumaça, ela já é uma fumaça mesmo normal, ela já trata-se de algo natural, algo físico, humano, porque ele diz que vai escurecer o sol e o ar. Não sei se será a erupção de um grande vulcão, como nós vimos aí. Onde foi, meu Deus? Foi no Chile? Não, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, nós vimos aí um vulcão começando a entrar em erupção, e aquela fumaça espessa, grossa, tão grossa, a fumaça subia, ficava lá, os aviões não podiam nem passar por lá, e daquela fumaça tinha fogo, aquela fumaça tinha relâmpagos, aquela fumaça tinha barulho de trovão, e ali. Então, essa fumaça que vai subir desse poço também vai ser algo mais ou menos assim parecido. E da fumaça vieram gafanhotos, verso 3, sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então eles vão sair, esses demônios vão sair, vão receber o poder, como tem o poder dos escorpiões, e eles vão ferir apenas as pessoas que não têm o sinal de Deus, que não têm o selo de Deus. Apesar da igreja estar aqui nesse tempo, mas ela não vai ser atingida com essas pragas. E ele diz
no verso de número 5: foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Amém. Então, a dor vai ser tão terrível que eles vão sentir, que eles vão desejar morrer, mas não vão conseguir. Vão querer a morte. 5 meses sentindo dores intensas, sem remédio que cure, sem remédio que amenize, e eles vão desejar morrer e não vão conseguir. A morte vai fugir deles. Então, ele fala, né, o aspecto daqueles demônios, dos gafanhotos, era semelhante ao de um cavalo, aparelhados para a guerra. Sobre a sua cabeça havia uma como coroa, semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens, e tinham cabelos como cabeça de mulher, seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraça de fogo, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, na cauda um ferrão, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, ou 150 dias. E tinham sobre si rei o anjo do abismo. Em hebreu o seu nome é Abaddon, e em grego é Apolion, que tanto faz um dos dois, significa destruidor. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda os 2 ais. Então, irmãos, para a gente concluir hoje, na quinta trombeta, o que é que nós vemos aqui? Que uma epidemia pior do que o ebola, pior do que o zika vírus, vai vir sobre a terra e vai, meu irmão, vai atingir todo ser humano dessa terra. Apenas um pequeno número não será atingido. A igreja do Senhor, os escolhidos do Senhor, os que têm o selo de Deus. Ali os homens vão pegar, parece todo mundo contra a doença, um monte de gente, mas tem um pessoal que não contra a doença não. Vamos fazer exame, aí pega lá, tira sangue, bota sangue, investiga DNA, investiga um monte de coisa para saber porque a camarada não pegou aquela doença. E os homens trabalhando aí para tentar resolver essa questão, mas não vão conseguir. E quando passar os 5 meses, simplesmente as pessoas vão ficar boas, como se nada tivesse acontecido. Então, uma grande epidemia, a epidemia do Zika, está assustando a comunidade global. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, as nações que se uniram para ir contra a guerra, para ir contra muitas coisas, para buscar paz para o mundo. Essas organizações que se uniram, e está todo mundo apavorado. O próprio Barack Obama declarou lá, exigiu, eu me lembrei do Nabucodonosor. Nabucodonosor exigiu lá os adivinhos que contassem o sonho que ele teve, não morria todo mundo. Barack Obama exigiu que os camaradas criassem urgente uma vacina para esse negócio aí. E os cabas deram, rapaz, é no mínimo 1 ano. Pois vão trabalhar nesse negócio. Então, meu irmão, aí eles colocaram o mundo em alerta. O mundo está em estado de alerta por conta do Zika vírus. Eles dizem, a linguagem que eles dizem foi que a epidemia explodiu, saiu do controle, perdeu as estribeiras. Mas o texto está mostrando aqui que vai vir algo pior. Vai vir algo muito pior, e que não vai atingir um limitado número de pessoas, como o Zika está atingido. Vai atingir todo mundo que estiver nessa terra, salvo o povo que tem o sinal de Deus na sua testa. A gente vê isso acontecer, claro, para o mundo é mais uma epidemia, para nós, a quinta trombeta. Amém? Então, amados, a gente vai concluir aqui hoje, porque eu também estou um pouco cansado, e aí a gente vai ter a reunião agora, do obreiro aprovado, e 3 horas nós vamos estar lá na Pajuçara, e 6 horas vamos estar aqui de novo, em nome de Jesus, né? Então nós vamos estar concluindo, mas os irmãos viram aqui 5 trombetas, cada trombeta traz um acontecimento, cada acontecimento desse é um sinal de que aquela trombeta tocou. Primeira trombeta, chuva de meteoro, queimando
a vegetação da terra. Segunda trombeta, um asteroide caindo no mar. Terceira trombeta, as águas se tornando envenenadas. Quarta trombeta, uma terça parte do sol, da lua, das estrelas escurecendo. Quinta trombeta, uma epidemia global, mundial. Aonde o Zika não foi, essa epidemia que vai, né? Então nós estamos aí, o que é que nós estamos vendo? Que o mundo não faz ideia o que vai vir em cima deles. Nós sabemos o que vai vir, mas o mundo não sabe. Ele simplesmente só se surpreende com os acontecimentos. E Deus está mostrando para nós antes que aconteça. Se tem algum astrônomo aí dizendo, opa, tem um asteroide aí em curso à Terra, ou mesmo que eles não saibam, porque tem coisa que eles descobrem com uma semana, ou com 2 dias que vai acontecer, que eles conseguem descobrir, nós já estamos sabendo já. Então nós vamos continuar nessa fé, nessa caminhada, e vamos fazer o papel que a NASA não está fazendo, que a Rússia não está fazendo. Qual, pastor? Vamos avisar para o mundo que vem por aí uma chuva de asteroides, meteoros, vem por aí uma grande rocha que vai cair no mar, grande tsunami que vai acontecer em todo o globo terrestre, não só na China, não só no Japão, não só na Indonésia, nem só no Nepal por conta dos terremotos, mas um tsunami que vai acontecer em todo o globo terrestre, onde tiver praia, onde tiver mar. Então vamos avisar para o povo que isso vai acontecer. Nós não temos tecnologia, mas nós temos o Espírito Santo que ultrapassa a tecnologia. Vamos avisar as pessoas, vamos pregar para elas, né? Você pode ler em casa um pouco mais sobre isso, para que você possa resumidamente guardar no seu coração aí qual é a primeiro sinal, primeira trombeta, chuva de asteroide, meteoro. Segunda trombeta, um grande asteroide no mar, tsunamis. Terceira trombeta, água potável se tornando envenenada. Quarta trombeta, uma parte do sol apagada, que é o que vai chamar mais a atenção, da lua, das estrelas também. E depois, a quinta trombeta, uma grande epidemia atingirá a terra. Então vamos avisar as pessoas e dizer, olha pessoal, um dia virá pode dizer isso aí sem medo, ó pessoal, um dia virá uma grande epidemia no mundo, maior do que o Zika. O Zika atacou apenas alguns países. Essa epidemia que virá, ela atingirá todo o globo terrestre, e nenhum homem vai escapar disso, a não ser a igreja do Senhor Jesus. Pode profetizar por aí, porque isso aí é profecia de verdade. Pode profetizar por aí, em nome do Senhor, que virá uma chuva de asteroide, de meteoro, que virá um grande asteroide, uma grande rocha vai cair no mar, causar tsunami e a morte de muita gente. E que pode profetizar essas coisas que vai acontecer. Vamos tocar a trombeta por aí onde a gente passar, para que as pessoas possam ouvir. Quando as pessoas ouvirem, uma pessoa me disse isso um dia. Como é que ele sabia? Se nem as autoridades sabiam. Aí ele vai procurar você e vai dizer, eu sabia porque era revelação bíblica. E ali vai ser uma alma que vai se converter para Jesus.